Bom, a história ela relata uma menina que morava com suas duas tias e a sua mãe, a tia Marita e a tia Clotilde. E elas recebem um primo que estava adoecido para passar algum tempo na casa delas para ele melhorar. E esse primo, ele é especialista em folhas e ele tinha um projeto que era juntar todas as folhas exóticas e diferentes, colocar num álbum preto e levar para um herbário que ele tinha na casa dele. Mas como ele estava incapacitado, ele estava muito doente, ele não conseguia fazer isso, ele tinha que ficar na cama. E uma vez a tia Marita, ela pediu pra prima desse homem levar um chá na cama dele para ele melhorar. E quando ela chegou lá, ele perguntou para ela se ela não queria ser assistente dele e ir na floresta e procurar as folhas mais diferentes e levar para ele. E ela aceitou. E depois disso, ela começou a se apaixonar muito por ele. Ela deixou de fazer coisas que ela fazia antes, como roer a unha, que nem a mãe dela conseguiu fazer ela parar. E deixou de mentir também, coisa que ela mentia bastante. E uma vez ela foi pra floresta com a cesta dela para juntar as folhas diferentes. E ela viu uma folha muito diferente com umas pintinhas vermelhas e achou muito linda. E ao invés de colocar na cesta para levar para ele, ela colocou no bolso e foi para casa. Quando ela foi para casa, a tia dela, a tia Clotilde, que ela lia mãos, ela falou que uma menina ia lá na casa deles e ia buscar o primo para ir embora. E essa menina era muito bonita, tinha cabelos longos e olhos verdes. E a sobrinha dela, ela ficou desacreditada, ela ficou muito revoltada com a tia dela porque ela era muito apaixonada por ele. E depois de uma semana, essa moça que ela tinha falado que ia buscar ele apareceu na casa e essa menina ela ficou desesperada. Daí elas estavam lá fora, o primo dela e a menina estavam lá fora e ele tava mostrando o álbum preto pra ela. Nisso, ela foi levar as folhas que ela tinha conseguido na floresta e ao invés de ele pegar a cesta, ele pegou no pulso dela e falou: tu tá mentindo pra mim, coisa que tu não era pra tu fazer e tu tá escondendo alguma coisa de mim. E ela falou que ela não desmentiu, porque ela tava com a folha, a folha vermelha, e depois disso ela acabou desmentindo tudo, pegou a folha do bolso dela e entregou pra ele. E o conto acaba assim. A história conta sobre um casal, a Fernanda e o Manuel. E a história começa com ela lendo um livro numa poltrona. E a luz do abajur faz com que ele tenha delírios durante todo o enredo da história. Nesse primeiro delírio, ele compara ela a um cartão postal, que ele colecionava desde pequeno. Tipo, ele sempre achou os cartões postais muito perfeitos e ele comparou isso a ela. Porque ela sempre foi muito vaidosa, sempre cuida da aparência, sempre... Pra ela tudo sempre foi muito certinho. E desde pequeno, ele tinha uma tia bem puxa-saco dele, que nunca acreditou nele, sempre falou que ele era louco e nunca ia dar certo. Mas aconteceu totalmente ao contrário, porque quando ele foi pedir a mão da Fernanda em casamento, o pai dela acabou oferecendo um emprego, porque... um emprego de salário mais alto, porque pra eles, pra família dela, ele tinha que manter o padrão de vida que ela tinha naquela época e não poderia mudar isso. Então ele teve que acabar aceitando o emprego que a princípio ele não gostava, porque ele sempre odiou máquinas e sempre odiou tudo, e ele trabalhava com uma coisa totalmente diferente, só que
não ganhava tão bem quanto esse emprego que o pai dela ofereceu, que ele era senador. Só que apesar de toda essa vida financeira ter dado certo, toda a vida amorosa ser perfeita, em todo o texto, em toda a história, dá pra perceber a agonia dele, porque ele sempre tem uma angústia. Por que pra ela tem que ser tudo metódico, tudo tem que ter um motivo. Eles não podem sair pra tomar um chopp porque... Por quê? Porque tu tem que sair. Tipo, ela sempre questiona ele em tudo que ele quer fazer. Ele tem um tique no olho e daí ela fala, tu tem que ir no oculista, tu tem que saber o que é isso. Então ela vive puxando muito o saco dele. E tem um momento da história que ele fala, e se não vê a sombra das minhas asas é porque foram cortadas. Isso significa que, tipo, ao se casar com a Fernanda, a liberdade dele foi cortada, porque ele podia fazer qualquer coisa. Só que a partir do momento que ele entrou num relacionamento com ela, tudo que tinha que ter motivo, e isso fez com que ele se sentisse aprisionado. Depois de um casamento bem longo, assim, eles tiveram uma filha. E ele fala também que a filha é muito parecida com a mãe. Sempre falou, pai, não vem me buscar de jipe, porque ela sempre se importou com as aparências, de manter as aparências. E ele ficou imaginando se um dia o homem que vai se casar com a filha dela, que o nome dela é Gisela, se o marido da Gisela vai ter que passar pela mesma coisa que ele passou, de ter que mudar toda a vida só pra manter o custo que eles têm. E daí no final do livro, no final do conto, ele tem um último delírio e ele entra num cartão postal. A Gisela, a Fernanda, todo o cenário entra num cartão postal. É como se ele se sentisse livre naquele momento. Ele se imagina viajando e segurando o cartão postal da filha, da esposa, da casa, de toda a vida que ele tem, pra um momento, naquele mísero momento, se sentir livre. E é assim que acaba a história. A história fala sobre duas meninas que são estudantes, uma de medicina e outra de direito. Elas vão morar em uma casa que, segundo elas, é uma das mais baratas que elas encontraram naquela parte. E quando elas vão pra casa, a senhora começa a mostrar onde elas vão dormir e tal, e comenta que um estudante de medicina também já passou por ali, e quando ele saiu, ele deixou um caixote com ossos, que a princípio eles achavam, a estudante de medicina achava que era de criança, mas era de um anão. Ela ficou muito fascinada com isso e logo guardou um crânio que ela tinha junto à caixinha. Elas sempre sentiram um cheiro muito forte de mofo e de bolor, mas elas não se importaram muito com isso a princípio. Quando elas foram dormir nessa primeira noite, uma delas sonhou com um anão loiro fumando charuto na cama da outra, e elas duas se assustaram e acordaram e perceberam que onde elas tinham deixado o caixotezinho com os ossos tava cheio de formiga, e do lado tava o crânio que elas tinham guardado junto, e elas acharam isso muito, muito estranho. Elas mataram as formigas com álcool e a princípio não ligaram muito pra isso, mas acharam isso muito estranho. Depois elas voltaram a dormir e essa mesma menina teve um sonho, só que diferente. E daí, no outro dia, ela foi pro banheiro e tentou verificar se tinha alguma formiga e não tinha. Quando ela voltou de noite, ela perguntou pra prima dela se ela tinha tirado as formigas debaixo da cama, porque não tinha mais nenhuma formiga, e ela disse que ela não tinha mexido em nada. Nisso, elas começaram a sentir um cheiro de bolor de novo, e uma delas pegou e jogou água de colônia pra melhorar o cheiro, e elas foram dormir. Uma delas teve outro sonho de novo, que ela tinha marcado um encontro com 2 meninos no mesmo tempo e no mesmo lugar. E o segundo menino era o anão.
Nisso, ela acorda com a prima dela na ponta da cama, falando que as formigas elas tinham voltado. Nisso, elas ficam muito assustadas e elas veem que os ossos eles estão mudando de posição. E no outro dia, quando uma delas ela chega de uma festa, porque teve um casamento de um amigo delas, a prima dela fala que ela resolveu ficar de vigia e olhar essas formigas. Nisso, ela acaba pegando no sono e ela acorda a prima dela falando que elas têm que sair dali porque realmente só tava faltando o fêmur pra montar todos os ossinhos do anão. E daí elas ficam muito desesperadas, daí ela disse que ela já tinha montado já tinha arrumado as malas e que elas precisavam sair dali. Nisso, daí elas vão e saem da casa.